Bom dia, bom dia! E aí, pessoal, ó, estamos chegando, hein? Nosso segundo podcast do Olides. E hoje a gente tem um convidado super especial. Primeiramente vou dar bom dia aqui, já tá aparecendo comigo na tela aí, Jefferson Machado. Bom dia, bom dia. Luiz também, né? Tá aqui com a gente hoje. E o nosso convidado especial, Vitor Crestani. Bom dia, pessoal. Grande prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir bastante aí com o Duocast, gerar bastante conteúdo e ensinamento para a turma que nos assistir. Show de bola. Show. Pessoal, então como a gente falou já no primeiro podcast, né, Duocast, ele foi criado, foi desenvolvido, uma iniciativa nossa da agência Duolides, justamente com o objetivo de conseguir trazer aqui pessoas que agreguem muito conhecimento para o nicho realmente do empreendedorismo, para as pessoas que querem melhorar como pessoa, empreender, para as pessoas que estão na lida do dia a dia do setor do empreendedorismo, que é o que movimenta o nosso país, né? Hoje o país ele é movimentado pela força dos empreendedores. Então todo mundo tentando, buscando algo, se capacitar, se aperfeiçoar para poder realmente entregar um conteúdo de qualidade aqui hoje. E o nosso convidado de hoje é, cara, um assunto muito, muito interessante, principalmente para nossa região, né, Vitor? Eu vejo que a gente tem uma facilidade por ser aí um dos metros quadrados mais caros do país. Uhum. Então o ramo do setor imobiliário ele é muito importante. E aí, para a gente poder começar esse bate-papo, eu queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho da tua história, o que tu faz e como tu chegou até esse momento dentro desse mercado que tanto cresce, mas de uma forma estratégica totalmente, na minha percepção, às vezes até como não conhecendo muito o mercado. Eu acredito que vai fazer muito sentido essa conversa para quem já é do mercado e para quem não conhece o mercado, sim, mas que procura algo para se profissionalizar, para empreender, para conhecer. Eu acredito que esse teu conteúdo hoje vai fazer bastante sentido para essa galera. Show de bola, espero contribuir. Bom, o meu nome é Vitor Crestani, eu sou gaúcho, eu moro aqui em Santa Catarina fazem 13 anos, eu tenho 30 anos de idade e comecei a trabalhar no mercado imobiliário fazem 10 ou 11 anos, fazem 11 anos, quase 11 anos que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário, onde a minha primeira posição foi como gerente de projetos de uma loteadora. Ali eu comecei a entender que o mercado imobiliário ele tem um potencial muito grande. Até lá eu não tinha tido experiências com o mercado imobiliário. Era muito, muito jovem também. Continuo sendo jovem, né, rapaz? 30 só, que isso? E naquele momento eu percebi que o mercado imobiliário tinha um potencial muito grande e hoje eu consigo viver esse potencial. Vejo as possibilidades de negócios, tive a oportunidade de passar por várias cadeiras, várias posições dentro do mercado imobiliário. E de fato, Diego, a gente está numa região do país que proporciona muitas oportunidades, chama muita atenção em função do valor do metro quadrado, do espírito empreendedor da maioria que quer fazer mais e melhor. Isso cria mais concorrência e para você atuar nesse mercado você precisa ser melhor ainda do que os seus concorrentes. E aí para isso você se profissionaliza, né? E eu atuei bastante tempo nessa profissionalização dessa turma. O mercado da nossa região especificamente, ele é um mercado que dá muitas oportunidades e essas oportunidades atraem pessoas boas e atraem pessoas que não estão bem preparadas ainda. Tem os bem preparados e aqueles que estão se preparando. Esses que estão se preparando, por vezes, podem achar que o mercado imobiliário é algo simples, mas ele não é. De fato, para você fazer um bom trabalho num mercado onde a concorrência é muito alta, você precisa mergulhar em estudos, em profissionalização, e é nisso que eu tenho atuado aí mais recentemente, tá? Eu tenho formação em administração, sou engenheiro civil, fiz 4 pós-graduações em gestão. Não brinca, cara. 4 pós-graduações em gestão. Com 30 anos? Como isso é possível? Com 30 anos, E bem dedicado ao estudo, né? Exato. O pessoal tá achando que o homem já é ancião, com tanta carreira, com tanto currículo assim. Caminhão de prefeitura, né? Bom de ano e ruim de quilometragem. Então. Verdade. E hoje eu estudo teologia. Hoje eu faço teologia também na faculdade, né? Então, tudo isso me dá... é o fundamental para dar sucesso? Não é o fundamental, mas com certeza me deu uma base muito grande para eu conseguir dialogar hoje em qualquer meio que eu trabalhe gestão de empresas
e empreendedorismo, né? Fui gestor de uma incorporadora de 250 funcionários, então peguei essa empresa com menos de 70 funcionários. Durante a pandemia a gente cresceu a 250 funcionários, então foi um crescimento muito intenso e eu pude viver esferas do mercado imobiliário sobre essas condições e isso me trouxe muita bagagem também. E há um tempo atrás eu fundei uma empresa bastante conhecida chamada Vulcão Urbanismo, fiz parte do corpo fundador dessa empresa também, vendi minhas cotas naquela empresa, hoje já não faço mais parte, mas com certeza é um histórico que fica aí no meu currículo, porque foi uma experiência muito legal, né? É skin in the game, né? Hoje eu sou incorporador também na área de urbanismo, tenho projetos na área de urbanismo, tenho uma empresa de gestão de capital de investidores, que é chamada Cota Real. E o que a gente faz com essa empresa de gestão de capital de investidores? Nós compramos terrenos, oportunidades com capital próprio e de investidores para poder levar para as incorporadoras esses terrenos que antes eram oportunidades somente de compra, agora a gente leva elas como permuta, que fica mais fácil, mais leve para a incorporadora fazer esse negócio. E para o investidor, a gente leva uma oportunidade de rentabilizar mais do que um apartamento na planta, com a segurança da avaliação de um especialista. Então não é um negócio que está disponível o tempo todo. Ele tem que ser muito especialista, o investidor, para conseguir uma rentabilidade de 200% bruta, por exemplo, na compra de um terreno e permutar com uma incorporadora. A Cota Real faz isso também, é uma empresa nossa. E atuo também com a profissionalização das pessoas que trabalham no mercado imobiliário hoje, com os corretores de imóveis. Eu tenho curso preparatório para o corretor de imóvel que quer trabalhar com intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras e também para o incorporador imobiliário que deseja profissionalizar a sua empresa ou expandir a sua incorporadora num nível mais alto de gestão, num nível mais alto de faturamento, para que ele possa ter margens de lucro maior, para que ele possa melhorar os seus processos e ter um desempenho da sua empresa maior. Só isso que eu faço hoje. Só isso. Isso aí já deu para perceber que é 30 em cada perna, né? Meu Deus. Isso aí não tem 30 anos. Show de bola, né, rapaziada? Então vocês podem ver que realmente hoje a gente tem muito conteúdo aí que agrega muito valor. Então, para você que já é da área do ramo imobiliário, para você que está pesquisando sobre essa área, para você que talvez tenha o interesse de conhecer e entrar por esse caminho, a gente vai fazer algumas perguntas aqui para o Vitor, até para a gente entender melhor, porque, cara, deu para ver que ele entende o processo do início ao fim, né? Exato. Passou desde a parte realmente... Então, hoje eu tive a oportunidade e até o prazer de passar amanhã com alguns alunos do Vitor, a gente bateu um papo bem bacana e eu pude ver realmente pessoas que já tinham 17, 12, 15 anos de mercado, que falaram que, através de um método do ensino que o Vitor passa ali, mudou a visão completamente, transformando aquelas pessoas ali em profissionais melhores, gerando novos negócios, pessoas que realmente eu vi a transformação ali, tipo a pessoa sair de um empreendimento onde ela construía pequenas, né, era pequenas casas para venda e apesar de ser casas de alto padrão, mas no estilo de sobrados e tal, para empreendimentos grandes, de movimentar muito em VGV, em lucro líquido. Então isso me chamou bastante atenção. Pela confiança que esses alunos passaram de ter passado por esse processo e dizer, realmente a experiência que o Vitor tem, e foi o que a gente falou realmente, de não ter só o teórico, né? Porque às vezes as pessoas ficam muito presas a isso. Mas eu tenho 4, 5 faculdades, mas às vezes o cara tá só no teórico. Então, o cara que já tem 10 anos, 11 anos dentro do mercado, que passou por diversos setores dentro dessa... Eu acredito que isso agregou muito, né? Se tu for ver... Juntando o conhecimento teórico com a prática do dia a dia, entender realmente no dia a dia, porque a faculdade ela te prepara para ir para a prática. Se ficar só na teoria é mais difícil. Então, realmente ter essa parte prática no dia a dia, eu acredito que é o que faz com que os teus cursos, os teus treinamentos hoje tenham esse valor, né? Já são mais de uma centena de alunos aí que já passaram pelos treinamentos, pessoas que têm acompanhamento por mentorias, até... O Vitor vai expressar um pouquinho melhor sobre isso, donos de imobiliária, donos de construtora. Então, de realmente entender o processo completo.
né, de poder realmente olhar para um terreno, a frase clássica do Vitor, e saber quanto vale aquele terreno, porque um terreno vale o que dá para fazer nele, né? Então foi uma frase que eu vi quase que todos os alunos falarem, porque realmente eles antes não tinham essa visão, esse conhecimento de tipo olhar para um terreno e entender o que dá para fazer naquele terreno, né? Que é o valor realmente construtivo, é o que, o que eu consigo fazer nesse terreno. E aí, então para a gente ir por esse caminho, onde despertou em ti esse interesse de realmente ensinar, profissionalizar as pessoas que estavam, acredito que surgiu pelas pessoas que estavam em tua volta, né? E tu vê no dia a dia ali, corretores, porque para quem não é do mercado, quando tu olha assim, corretor de imóveis, a gente só vem na cabeça o cara que vende o apartamento, o cara que vende a casa. Bota a plaquinha na frente da casa. Parece que é só isso, né? Isso. Mas tem todo um processo por trás de realmente, e hoje convivendo mais com o Vitor e entendendo isso, eu vejo que realmente a fatia boa do mercado, vamos dizer assim, a fatia mais gorda do bolo é realmente quem faz essas grandes transações, né? Isso. De realmente intermediar um terreno para com a construtora, fazer esse meio de campo realmente. Como que surgiu em ti esse desejo de ensinar as pessoas a terem essa profissão, a terem esse conhecimento extra, que é o que trouxe muito resultado financeiro para ti? Bom, quando eu fui gestor de projetos dentro de uma incorporadora que fazia loteamentos, eu percebi que o mercado era muito vasto na área comercial. Então eu fui para a área comercial, depois saí dessa experiência, fui para uma outra experiência, onde eu passei a intermediar grandes áreas. Só que eu tinha com bastante base de ensino, eu falei, eu preciso produzir aqui resultados mais objetivos. Então eu não vou trabalhar com oportunidades soltas em qualquer local. Eu preciso de estratégia para captação de terrenos, por exemplo, foi o que eu pensei. E aí eu fiz um mapeamento de dados dos últimos 50 anos de todas as cidades de Santa Catarina. IDH, crescimento de população, renda per capita, e comecei a criar pesos e dei notas para cada um desses pilares e classifiquei ao longo dos fui vendo os últimos 50 anos como que as cidades cresceram. Mapeei as 15 primeiras cidades e falei, é em cima dessas cidades que eu quero trabalhar. Dentro dessas 15 cidades, eu comecei a estudar o plano diretor e onde dava para começar a fazer captação de terrenos. Então, apesar de ter muito embasamento teórico, eu sempre fui muito prático. Hoje, os meus cursos, eles são completamente práticos. Essa é a chave. Essa é a chave. Por quê? Ele assiste uma aula, no dia seguinte ele consegue aplicar alguma coisa nova. Por quê? Porque é isso que a gente precisa no nosso dia a dia como profissional. Nós precisamos ser práticos, mas não práticos a ponto de perder performance por falta de teoria. Porque a teoria também nos leva a melhorar o nosso nível de profissionalismo. Sim, não negligenciar as informações que são necessárias, mas que tu consiga realmente colocar aquilo ali com praticidade, encaixar no teu dia a dia, né? De realmente usar no próximo dia já... Opa, eu vi isso aqui ontem, isso aqui já faz sentido nessa transação aqui. Isso. Porque às vezes as pessoas elas podem ser até ignorantes, no ponto de... Não, acho que eu resolvo sozinho, né? Ou até mesmo pensar assim, não, eu sei que eu já tenho uma bagagem, tenho uma experiência, eu não vou depender de ninguém para ir pro próximo nível. Dos alunos ali, né? Alguns falaram, não, eu já sabia, achava que já sabia e quando eu conheci o método, eu vi que eu não sabia. Exato. Aí quando eu falo sobre um estudo desse porte, que eu falei aqui para vocês, por exemplo, a gente pensa assim, mas é difícil a gente ouvir alguém que fez isso e tal, né? A primeira vez que eu vejo. Mas quando tu vê, na verdade, é um trabalho que faz completamente o sentido quando você vai entrar numa nova profissão, num novo mercado, você fazer um estudo desse porte, né? Porque isso vai te dar direção, faz total sentido. Mas a maioria das pessoas não fazem, porque elas querem já ir pro prático, elas querem sair fazendo. E aí, às vezes, elas ficam dando cabeçada na parede. Como eu fiz um trabalho na intermediação bastante profissional, eu me tornei exigente com a intermediação de grandes áreas para incorporadoras e loteadoras. Mais para frente, na minha carreira, eu me tornei incorporador, sócio de incorporadora e gestor de incorporadora, onde eu avaliava terrenos para essa incorporadora de novos negócios na área de urbanismo. E era uma dor minha não receber terrenos qualificados.
Por quê? Porque os corretores não tinham feito um estudo como eu fiz, como eu fazia lá atrás. Eles não tinham entendimento sobre o plano diretor, eles não sabiam nada sobre vegetação, não sabiam sobre restrições ambientais. E eu percebia que muitas vezes o corretor estava perdendo tempo, o tempo dele e o meu tempo. Então, para eu otimizar o meu tempo, para receber áreas mais qualificadas para que eu pudesse avaliar e ter uma taxa de fechamento de performance maior, eu comecei a ensinar alguns corretores especificamente. Caramba. Eu falei, vem cá, ó. Olha só, né? Faz assim. Eu falei, vem cá, ó. Vai lá nessa área, nessa região, busca terrenos assim, assim, assado. Por quê? Porque isso, isso e isso não dá para fazer. Isso, isso e isso dá para fazer. E aí eu comecei a ver essa turma que eu ensinava eles em cima de uma dor minha. Qual que era a minha dor? Eu queria fechar mais negócios. Para isso, precisava que chegasse uma coisa mais qualificada. E aí eu comecei a chamar os mais próximos, que eu via que esse aqui tem potencial, esse aqui tem potencial. E aí futuramente eu fui entender quem tem mais potencial e quem tem menos potencial também. Fui chamando os mais próximos, comecei a ensinar para eles algumas coisas, tudo de maneira informal, e eles começaram a ter mais sucesso. Se eles começaram a ter mais sucesso, começaram a me mandar negócios mais qualificados, eu comecei a ter mais sucesso. Que ponto interessante. E aí... A sua maior dor, naquele momento, foi onde você mais se especializou e conseguiu ainda multiplicar na vida dos outros corretores que também não estavam conseguindo exercer a própria função. Exatamente. Então, hoje o ensino, essa parte da profissionalização dessas pessoas que estão no mercado imobiliário, ela surgiu de uma forma muito orgânica na minha vida. E aí, apesar de eu ter uma base escolar de ensino forte, eu não sou um teórico. Eu sou muito prático, porque eu tenho uma energia empreendedora muito grande. Então eu não fui assim criar um curso para depois começar a ensinar. Não, eu comecei a ensinar alguns e falei, agora eu vou ter que profissionalizar isso aqui, porque eu vejo que é uma dor do mercado. São pouquíssimas as pessoas que sabem trabalhar com terrenos hoje. Então, tirando os meus alunos, eu conheço, não dá para encher uma mão, profissionais que eu olho e falo assim, realmente, esse profissional aqui sabe trabalhar com terrenos para incorporadoras e loteadoras. Já fica a dica, então, vitorcristani.com.br. É, isso aí. Arrasta para cima, pode acessar lá, @CristaniVitor, tem um link lá, você pode acessar e já ver os produtos que a gente tem lá. Corre lá que tá precisando. Então, essa fatia, por que essa fatia atrai tantas pessoas? Esse nicho de terrenos dentro do mercado imobiliário é o nicho que paga as comissões mais altas. Porque enquanto, diferente do corretor que vende apartamentos, que é uma venda mais emocional, a venda de um empreendimento, de um terreno para um empreendimento imobiliário, nós estamos falando um apartamento, um VGV, sei lá, né, a receita de 1 milhão, 2 milhões, né? E isso que não é uma realidade da nossa região, a realidade do país não são valores desse nível, são né? Menores até, são menores, né? De média. Agora, quando a gente está falando de intermediação de terrenos, a gente está falando de negócios de 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões de reais. Então, não é incomum a gente encontrar comissões de 150, 200 mil, 500 mil, 700 mil, 1 milhão, 2 milhões, comissões de intermediação de terrenos. Naturalmente, com quantos apartamentos tem num prédio? Né? Tem, sei lá, 50, 100, e é um terreno só. Então, é um negócio com uma fatia menor para poucas pessoas, mas que é possível que qualquer pessoa possa trabalhar nesse negócio. Perceba só, os donos de imobiliárias e os corretores mais antigos são as pessoas que normalmente trabalham com terrenos. Dominam essa área, Dominam essa área. Por quê? Porque eles já estão vendendo apartamento há 10 anos. Então, para você que está vendendo apartamento hoje, achando que a sua carreira vai ser vender apartamento até o final, não vai ser. Vai chegar uma hora que você vai perceber que não vai ficar milionário vendendo apartamento. E aí você vai fazer como esses donos de imobiliária e como esses corretores mais experientes. Você vai procurar o nicho do mercado que paga as comissões mais altas, que é o de terrenos. Aquele 880. Aquele, na verdade, 80-20. 80-20. É o 20% do esforço que me traz 80% do meu faturamento. Exatamente. Tá? Acontece que, para trabalhar com terrenos, você tem que ser multidisciplinar. Você tem que entender um pouco de plano diretor, um pouco de relacionamento com o proprietário do terreno, tem que entender sobre restrições ambientais, tem que entender sobre arquitetura, sobre VGV, sobre cálculo de viabilidade do empreendimento. Por quê? Diferente do apartamento, que é uma venda mais emocional, que é para a pessoa morar, é uma visão mais técnica o terreno. A quanto tem que fechar, ponto.
né? Então, porque é um negócio, para a incorporadora o terreno é um negócio, ela não está ali pela emoção, né? Eu tô aqui, nossa, eu gostei muito do terreno porque essa graminha aqui do terreno é mais verde. Não. É porque eu vou fazer... Tem que gerar negócio, né? Tem que dar lucro esse empreendimento que eu vou fazer aqui. Então, essa necessidade de profissionalizar as pessoas do mercado imobiliário até chegarem nesse nicho pouco explorado que é o de terrenos para incorporadoras e loteadoras, foi o que me fez formalizar esse ensino que eu já estava conduzindo através de uma dor minha. E aí começaram a surgir os cursos. O primeiro curso foi o Expert em Transação de Terrenos, que é um curso com 14 módulos, voltado para especializar o corretor na intermediação de terrenos para incorporadoras e loteadoras. Você falou aí qualquer pessoa mesmo consegue entrar. Eu me identifico, não sou da área, sou um mero iniciante aí de apresentador de podcast e me interessei. Eu consigo entrar nesse ramo, nesse mercado? Por onde eu começo? Por onde tem que começar, tá? É necessário ter Cresci. Você precisa ter Cresci, ser corretor de imóveis. Então o primeiro passo é você iniciar um curso do Cresci. Você precisa ser corretor de imóveis, tá? Eu já posso, Vitor, entender sobre isso para poder atuar com isso futuramente? Pode, você pode fazer. Faz os dois ao mesmo tempo, Cresci e o Pode fazer os dois ao mesmo tempo. Exatamente, faz o Cresci e o vitorcrestani.com.br. Ao mesmo tempo. Isso. Já não perde tempo, né? Já avança. Caso você não tenha o seu Cresci ainda, você pode fazer uma parceria com um corretor de imóveis, porque a intermediação de terrenos, ou vamos mudar, a intermediação de empreendimentos imobiliários, ela também pode ser entendida como uma intermediação de negócios. E a intermediação de negócios, venda de empresas, venda de SPS, cotas de empresa e tudo mais, é um ativo como um todo, você não precisa ser corretor, tá? Mas eu oriento que, para corretores de imóveis, já pode fazer direto, vitorcrestani.com.br, né? E para entrantes do mercado, é importante sim que você faça o seu Cresci e faça também o curso Expert em Transação de Terrenos, porque aí você já vai direto para o nicho do mercado. Pula aquela etapa, né? Pula aquela etapa. Você vai economizar em no mínimo 5 anos da sua carreira fazendo esse curso. Por quê? Porque você já vai para a etapa mais nobre do mercado, essa que realmente ela é mais complexa, mas que quando você começa a entender os fatores que geram o valor de um terreno, eu sempre digo para meus alunos, né, por que todos repetem isso? Porque um terreno vale aquilo que dá para fazer nele. Tenho 2 terrenos no mesmo bairro, aí um tem um zoneamento diferente do outro. Um tem um potencial construtivo de fazer um prédio, o outro tem um potencial construtivo de fazer uma casa. Qual deles vale mais? Com certeza do prédio. Com certeza do prédio. Então, partindo dessa métrica, é importante que a gente entenda o que dá para fazer num terreno. Então, Vitor, esse terreno aqui nesse morro, cheio de árvore e tudo mais, quanto que vale esse terreno? Provavelmente nada, porque eu não consigo ter um uso do potencial dele. Ele pode valer alguma coisa bastante, mas para uma pessoa específica que quer ter uma casa na árvore, por exemplo. Sim. E aí eu não posso trabalhar com exceções, eu não posso... Se eu focar em exceções, a minha performance como profissional que fecha negócios, ela despenca. Então, se eu trabalhar naquilo que tem a maior probabilidade de fechamento, que é quem quer pagar o valor mais alto por um terreno são as incorporadoras. Só que ela não quer terreno em cima do morro que dá para fazer casa na árvore. Ela quer terreno que dê negócio, que dê lucro para ela, porque esse é o negócio dela. Sim. Da melhor qualidade possível, né? Da melhor qualidade possível. Tem que ser bem seleto nesse momento. E aí eu tenho que saber avaliar o que é uma restrição ambiental, que tira potencial construtivo, um zoneamento que não tem um índice, um coeficiente de aproveitamento alto, por exemplo. E aí eu consigo classificar os terrenos que são bons para eu trabalhar e terrenos que não são tão bons para eu trabalhar. Isso eu vi dos teus alunos ali, quase todos eles falaram ali que esse era um grande problema deles. Pegavam qualquer terreno, tudo que aparecia, investiam muito tempo, né? Desperdiçavam muito tempo dos outros profissionais e no fim viam que não valeria a pena. E todos eles falaram a mesma coisa. Não, depois que eu fiz o curso do Vitor, eu consegui entender e seletar mais esses terrenos para fazer os negócios certos. O curso ele se posiciona como um divisor de águas entre o profissional que acha que trabalha com terrenos e o profissional que é expert em transação de terrenos, tá? Porque, de fato, é uma abordagem bem diferente, mais técnica, e tem o curso da formação do corretor pelo Cresci hoje, ele não prepara o corretor para fazer intermediação de terrenos.
Por isso que você não sai do Cresci fazendo intermediação de terrenos. E aí, só depois de 10 anos lá vendendo apartamento, que você vai entender e que às é, vezes né? até percepção, né? Às vezes o cara faz o Cresci, quando sai com aquela percepção do que foi ensinado lá. E o que foi ensinado é meio que... vou vender o apartamento, pronto. Então, daí com o tempo de mercado, que ele vai entendendo como é o processo completo. Então, hoje a tua metodologia, ela é mais nesse sentido justamente de encurtar o caminho, né? Eu até teve uma aluna que a gente conversou bastante ali, e ela passou que realmente ela já era na área da construção, ela tem uma construtora, e ela achava que sabia como avaliar um terreno, como isso e tal, e ela fazia isso, pequenos empreendimentos e tal, e hoje ela falou que com a visão do acompanhamento, né, dela até diferente, ela participa da tua mentoria, tá 7 meses, pelo que ela me passou, 7 meses de acompanhamento já, e poxa, 2 negócios que ela fez nesses 7 meses, um de 50 milhões de VGV com 8 milhões de lucro líquido, então, cara, e ela mesma expressando, ela falou, cara, eu achei que eu sabia fazer. Quando eu fui realmente entender o processo completo do que dá para fazer, de como se faz, e aí eu vejo que todos eles me passaram essa questão de hoje serem profissionais mais confiantes por terem mais informação. Exato. Né? Não só a informação teórica, mas da prática. Isso. Por tu já ter movimentado muitas coisas em negócios, em VGV, e já ter essa expertise, e de eles também se sentirem, ter aquele acompanhamento, né? De quando surgiu uma dúvida, pô, Vitor, surgiu isso aqui, o que dá para mim fazer? Então esse acompanhamento eu acho que é bem bacana, de a gente passar para quem tá ouvindo, pensando, pô, será que esse curso realmente vai me ajudar? Eu já sou da área, eu já acho que eu já entendo e tal, mas realmente eu acho que ter essa percepção de alguém que está ali no dia a dia, que já passou por todas as cadeiras já fui lá... Intermediador, né? Já fui intermediador. Já fui o incorporador. Sou incorporador hoje, né? Sou o incorporador, né? Sou o dono de uma incorporadora, sócio do incorporador. Então, eu sei os processos completos. Então, isso... E a expertise que todos eles passaram foi de justamente o quê? Encurtar o caminho e o tempo. Se antes eu levava... 60 dias para avaliar um terreno, para conseguir passar aquele projeto para frente, hoje eu faço em 15, 20 dias. Isso, então, olha o volume de negócios que isso gera. Então, se eu conseguir avaliar 30 terrenos no mês, eu passo a avaliar o dobro, o triplo disso no ano. Exatamente. Então, o volume de negócio, de fechamento, ele alavanca demais, né? E a probabilidade de fechamento de sucesso aumenta muito, então a sua performance aumenta. Aí você é um profissional hoje que trabalha com 10 terrenos no ano, por exemplo, 15 terrenos no ano. Você passa a ser um terreno, os números que a gente acabou de falar aqui antes de entrar no podcast, de março até agora eu já avaliei mais de 80 negócios na minha empresa. Então, uma taxa de fechamento muito maior do que qualquer outro profissional. Por quê? Porque eu já domino todo o processo. Sim. Porque eu já domino todo o processo. Então, naturalmente, consigo ter um resultado maior. Só que isso é método. Isso não é, o profissional é bom porque é o corretor top. Não é isso. É método. Método, né? Metodologia. É somente nesse ponto que eu penso que a teoria é muito importante para completar a prática. Porque essa prática, às vezes burra, às vezes um pouco ignorante, ela é uma prática que ela faz você ficar correndo atrás do rabo. E aí você perde tempo como profissional. O caso da aluna de mentoria, a mentoria é um processo onde eu faço junto com a pessoa. Acompanhamento. É um acompanhamento, né? Então não é assim, a consultoria, ele vem aqui, senta aqui, fala o que é para fazer e vai embora. Não. Eu faço junto, as reuniões são comigo. Tá no dia a dia, né? Tô no dia a dia do negócio, tomando decisões juntos. E isso passa muito segurança para profissionais que querem dar um próximo passo. Eu quero entrar numa nova praça, eu quero entrar num novo mercado, eu quero fazer uma expansão da minha empresa, da minha incorporadora. Você ter uma pessoa que já trilhou esses passos e que vai te dar o caminho das pedras para você encurtar esse caminho e falar assim, te economizar cicatrizes, eu acho que isso é muito importante. Economizar teus recursos, economizar tua saúde emocional, economizar cicatrizes das coisas que você vai dar cabeçada, vai errar. Né? Então, isso às vezes pode combinar até mesmo no fechamento da sua empresa. Sim. Porque no mercado imobiliário todos os negócios são muito grandes. Muito grande, né? Muito grande. Eu dei uma errada, às vezes é uma errada só, não tem muita margem para fazer. Porque o negócio é muito grande. Vai ser a única errada que você vai dar, porque acabou com você, né? Caramba. Então, quando você tem um profissional que já passou por todas as áreas, como eu passei, podendo te acompanhar, é muito difícil ter esse trabalho. Porque quem tem o conhecimento, a experiência que eu consegui acumular nos últimos anos, essa pessoa está só incorporando.
E ele está só incorporando e ele está ali, está satisfeito. Porque financeiramente a incorporação ela vai resolver. Estou resolvido já financeiramente, isso está tranquilo. Mas é que eu gosto desse trabalho, desse processo de elevar a régua do mercado. É uma coisa que me deixa mal, assim, irritado quando eu vejo profissionais que estão mal preparados, porque a régua de entrada do mercado imobiliário é muito baixa. Nossa. Qualquer pessoa pode fazer. E aí isso é uma coisa que me deixa mal. Queima muito o mercado. Gente, dá para fazer um trabalho muito melhor. Então eu resolvi fazer esse trabalho justamente porque ele tem a ver com propósito. Eu posso pegar o profissional e levar ele para um nível mais alto de gestão, de profissionalismo, de faturamento, seja ele corretor ou seja ele incorporador. Show de bola. E aí a gente vê que isso vai bem de encontro com o que tu falou, propósito. Né? Tanto começou por uma dor tua mesmo, específica, de precisar de ter um produto mais qualificado que chegasse direto a ti. Então, vou começar treinando quem está próximo a mim. Usar o meu método. E isso é bem interessante de a gente falar, porque conhecimento muitas pessoas têm. Sim. Mas a arte de ensinar é diferente. Exato. Então tem muita gente que às vezes sabe muita coisa, mas ele não vai conseguir passar aquilo que ele sabe. Eu acredito que a melhor forma de aprender é tu ensinar aquilo que tu sabe. Exatamente. Porque quanto mais tu ensina, mais tu aprende junto. E aí tu vai se aperfeiçoando, Então essa parte de ter é método, realmente, mas isso envolve muito paixão. O ensino, ele como tu sempre foi apaixonado por aprender, né? Naturalmente, acredito que surgiu a paixão por ensinar. Claro. Né? Porque o cara que ele tem muita dificuldade, às vezes, em aprender, isso, aquilo, é difícil que ele vai ter a paixão por ensinar. Porque a pessoa que ela gostou de estudar, ela acaba surgindo esse desejo, poxa, se eu vejo que isso aqui é tão bom para mim, me ajuda tanto, facilita tanto, eu quero passar isso para as outras pessoas. Acaba sendo meio que natural esse processo. Só que muitas pessoas não conseguem. E o que me chamou bem a atenção foi justamente isso, de todos eles passarem. Apesar do nosso mercado, o conteúdo, ele ser muito técnico, ser muito denso, que é muito informativo, são muitos cálculos, números, né? Justamente a gente está falando de negócio de 50, 100 milhões, então imagina o que tem por trás disso tudo. Envolve um processo bem, né, complexo, mas todos eles falaram que a maneira do Vitor ensinar torna tudo mais leve. Esse jeitinho calmo dele falar. Torna tudo mais simplório, mas não simples, vamos dizer assim, né? Se torna mais fácil de compreender, mas com toda a responsabilidade que o negócio exige, que aquele mercado exige. Então, a gente resumindo, hoje, para a pessoa que quer iniciar nesse mercado, não sou corretor de imóveis, ainda não atuo nessa área, mas eu gostaria de aprender e iniciar. O teu conselho comece pelo Cresci e fazendo ali o curso inicial, né? Que hoje é até interessante a gente falar que hoje o Vitor ele tem uma esteira de produtos dentro da carteira de produtos dele. Para quem é iniciante e quer trabalhar, para conhecer esse terreno, nós temos um produto de entrada que é o Expert em captação de terrenos. Para fazer captação de terrenos, você não precisa ser corretor de imóveis. Que esse é onde tu falou que o cara pode fazer uma parceria com um corretor. Pode fazer uma parceria com um corretor e já faturar ali uma comissão de 40 mil, 50 mil, se ele estiver próximo de um corretor e fazer uma boa parceria, tá? Tá ruim? Tava bom. Que isso, hein? Que achar que tá ruim. Pra começar a aprender, tá bom. Pra começar a aprender, e aí ele já começa a sentir o mercado, ver, opa, esse mercado aqui me interessa, né? Então é o Expert em captação de terrenos, que é um produto que tá de graça, ele é muito barato pelo resultado que ele pode gerar, né? Sim. Agora, beleza, eu gostei desse mercado, eu quero entrar. Aí ele pode fazer o Expert em transação de terrenos, que daí ele vai do início ao fim da operação, tanto com incorporadoras quanto loteadoras. E passa por falar com o dono do terreno, entender plano diretor, restrições ambientais e tudo mais. Nesse momento já precisa ter o Cresci, mas é o carro-chefe aí que vai te dar toda a experiência que você precisa para fazer intermediações. E se futuramente você quiser incorporar, ou se você é incorporador, você pode também fazer a mentoria comigo. Vitor, eu fiz o curso, ou eu já atuo nessa área, só que eu preciso de alguém comigo ali nos negócios, no dia a dia, me dando orientação, faz isso, faz aquilo, tenta essa estratégia, conecta com esse profissional X ou YZ, que eu posso passar também, e aí pode fazer a mentoria comigo. Eu acompanho tanto o corretor na intermediação dos negócios,
quanto o incorporador na gestão da empresa da incorporadora dele. E aí a gente pega muito assuntos sobre fluxo de caixa, controles internos, estratégia de crescimento, preparação da empresa para receber capital externo, seja de banco ou de investidores. Normalmente o trabalho o que vale da mentoria, a pena, o que não vale, né? o custo do capital, né? Como conversar com o investidor, como chamar a atenção do investidor para o seu negócio, né? Tudo isso, essa formatação de produto, formatação do investimento, tudo isso a gente trabalha no produto de mentoria também. Processos, gestão e investimentos. Exatamente. Muita coisa robusta aí, né? Pro cara... A mentorada falou, né? Tava anos na área ali, mas não se sentia segura. Se sentiu segura fazendo um negócio justamente contigo ali na mentoria, né? Isso. E uma coisa que chamou bastante atenção, e até agora tu frisou e lembrou da conversa que eu tava tendo com um dos mentorados ali, foi justamente essa questão do network, né? Por tu tá no mercado já há um bom tempo, por tu ter, às vezes, uma posição mais elevada dentro do mercado, porque o dono de uma incorporadora, né, ele tem contatos com investidores, com muito mais facilidade, e foi até o que ela comentou, que trouxe negócios para ela através do teu network, de justamente conexão, de conectar. E fora também que eu vejo o legal é que o grupo que tu tá criando, terminou agora uma turma, né? É um grupo de pessoas seletas. Exato. Pessoas diferenciadas no mercado que estão procurando fugir do comodismo ali, do tradicional, porque igual tu falou, poxa, tem que estudar, tem que conhecer sobre números, cálculo, sobre ambiental. Então, é realmente um produto para você que está vendo agora e pensando, eu já tô na área, mas eu tô meio relaxadão. Não é para você. É para o cara que realmente tem ambição de crescer, e o cara que quer sair ali, eu vou falar com propriedade, porque eu já olhei todos os cursos do Vitor lá, as aulas e até a oferta dele, é para realmente o cara que quer sair da comissão tradicional e passar a ganhar 100, 200, 500 mil reais de comissionamento com a intermediação por negócio, né? Isso, por negócio. Então, é realmente... E aí, isso é meio que lógico, né? Não tem nem como não dizer que, tu vai simplesmente fazer isso e vai ter esse resultado. Não é fórmula mágica, é trabalho. Trabalho. Tudo. E aí, o cara tem que entender que ele vai se dedicar, só que o mais legal é a gente ver os alunos já com esse resultado, né? Sim, eles começam a colher resultados, eles percebem assim, o diálogo ficou diferente, eles são mais respeitados no mercado, tem resultados financeiros. Então, é muito satisfatório ver que o sucesso desses alunos, desses mentorados, começa a florescer, e isso alimenta muito esse trabalho, para a gente continuar fazendo esse trabalho, e também o sucesso dos meus alunos é o meu sucesso. Toda vez que eles têm êxito em algum negócio que fazem, em algum passo que eles avançam, eu também estou avançando com eles, né? Sim, querendo ou não, todos eles estão levando o conhecimento do Vitor adiante e fechando novos negócios, novas parcerias. Então, bem bacana. A gente está indo já para o encerramento. Hoje o bate-papo ele foi mais curto do que o normal, 10 minutinhos, mas parece que realmente, cara, a gente conseguiu identificar muitas oportunidades para quem é desse mercado, para quem é desse nicho, para quem está procurando conhecer. Então, para você que está procurando conhecer sobre o mercado imobiliário, tá aí uma baita oportunidade de realmente você, vamos dizer que todo mundo tem que passar pelo processo completo, mas é aquela coisa, né? Mais vale aprender com os erros dos outros do que ter que errar para aprender. Exato. Então, acho que uma mentoria, um acompanhamento, um curso, ele serve para isso. Porque o Vitor tem uma experiência de mercado muito longa. Tem os próprios alunos dele hoje que vão te ajudar a encurtar esse caminho também, porque todos eles já fizeram alguma coisa de, não vamos dizer de errado, mas um negócio que não valeria a pena ser feito. Exato. Né? Eu mesmo já fiz muitos. Oportunidades que a gente vai... E isso é bom, porque é só assim que, consigo hoje olhar para um terreno e realmente saber o quanto ele vale. Eu digo para os alunos assim, não percam o tempo que eu já perdi por vocês. Isso. A mentoria é justamente isso. Ela se resume a isso, a dizer, não perca o seu tempo fazendo o que eu já fiz. Isso. Desde que eu vou te dizer como não fazer e como fazer, né? Esse é o diferencial de um cara que tem um acompanhamento de mentoria, o cara que realmente quer levar a empresa para um novo nível. Eu fiquei assim bem impactado com o resultado da mentoria
da nossa amiga ali que é dona de construtora, porque, poxa, ela falou que realmente ela saiu de um patamar aqui para um patamar aqui. Isso, exatamente. Né? E muito, muito significativo em questão financeira, mas como ela frisou, isso eu acredito que é bem interessante, porque quando tu não tem o financeiro ainda, as pessoas acham que o resultado principal é o financeiro. E quando, na verdade, o resultado principal é o conhecimento que ela está levando. A mentalidade dela. A mentalidade. Ela falou, poxa, eu me sinto muito mais confiante em chegar para fazer uma apresentação, em fechar negócios, parcerias, em chegar em círculos de pessoas que eu nunca imaginei que eu iria chegar. Exatamente. Sabe? Então, isso é o que faz muita diferença. Então, tu realmente ter esse conhecimento aí contigo, e passar isso adiante é muito, muito gratificante. Então, Vitor, quero te agradecer pela tua presença hoje. Foi um bate-papo bem bacana. A gente realmente passar muita informação, muito conteúdo para quem está nos assistindo. E eu tenho certeza que se você quer entrar para esse mercado, tá aí um ótimo início para você começar realmente. Começa a seguir o Vitor nas redes sociais, vou deixar aqui o Instagram dele, vou deixar aqui embaixo do vídeo para vocês. Vai lá, segue, acompanha o conteúdo, conheça o conteúdo. Acredito que todo mundo fala, eu sou desse mercado de cursos online e tal, e as pessoas às vezes falam assim, pô, Diego, tem um curso desse cara aqui, o que tu acha? Aí eu falo assim, pô, o cara tá seguindo o cara há um dia e já tá comprando... Não, acompanha um pouco do conteúdo, vê se tu se identifica com o jeito que a pessoa fala. Porque eu já passei cursos que eu fiz para alguns amigos, falar, faz esse curso aqui que é bom pra caramba. No final o cara diz, mano, não foi porque eu não gostava do jeito que o cara falava. Olha só, o cara não conseguiu, eu peguei aquele conhecimento, tive um baita de um resultado e outra pessoa... Então, segue, acompanha, vê se você curte o conteúdo, se você curte o jeito da pessoa explicar, ensinar. Exato. E eu tenho certeza que em questão de conteúdo, vocês vão estar super seguros, porque pelos depoimentos dos alunos, dos mentorados que a gente teve... Muito top. Didática então, também, né? A paciência, a comunicação, isso aí tudo muda. Suporte, tudo isso, né? Questão de suporte, todos eles deixaram bem frisado isso, até achei bem bacana. É difícil de a gente ter isso se tratando de cursos, às vezes online. A mentoria já é mais um acompanhamento no 1 a 1. Mas no curso online é difícil tu ter um encerramento de turma, tu ter um encontro igual vocês têm lá, de todos os alunos. Isso é bem bacana, é um diferencial. Bastante próximo. É bastante próximo. É um atrativo bem bacana, né? Então, galera, vou deixar aqui as redes sociais do Vitor para vocês poderem seguir ele e acompanhar nas redes sociais e ficarem por dentro de todo o conteúdo sobre o ramo imobiliário e a melhor parte, né? O setor que mais paga, que eu acredito que faz total diferente. Pô, se eu vou gastar energia aqui para ganhar 20, eu vou para lá que eu ganho 100. A maior fatia do bolo. A maior fatia do bolo. Tamo junto. Até semana que vem. Forte abraço. Obrigadão, Vitor. Até a próxima. Valeu.